você pega um conceito e consegue aplicá-lo em várias situações, não só você está explorando o maior potencial desse conceito, mas também você está se apropriando de forma profunda dele. Meu nome é Lúcio, sou professor de física e eu vou criar essa série de vídeos, que é chamada Entrelaçando a Física, para poder fazer isso com a física. E aí preparar você melhor para os vestibulares que estão chegando. Eu vou começar falando de um movimento que permite justamente esse diálogo, que é um movimento circular. Vamos lá? Se um corpo estiver em movimento e nenhuma força atuar, isso não vale aqui na Terra, porque aqui tem o ar que produz a força de resistência, mas também tem a força peso, a força gravitacional. Mas vamos imaginar que estamos lá no espaço sideral e alguém ali joga uma bola para cá. E ela vem. Como é que ela vem? Vem seguindo em linha reta e em movimento uniforme, obedecendo a lei chamada lei da inércia. Essa é a tendência natural de um corpo. Descrever um MRU, ou seja, movimento retilíneo uniforme. Mas eu quero que esse movimento se torne circular uniforme. O que é necessário? É necessário a existência de uma força, mas não a favor, porque uma força a favor do movimento acelera. E não contra, porque uma força contra retarda. Tem que ser uma força que não tem uma gota de sentido para frente, nem para trás. Ela é para o lado. Ou seja, essa força tem que ser perpendicular à velocidade. E aí esse corpo vai desviar. Desviar para o lado da força. Agora, no momento que ele desvia, a velocidade também desvia. Se a força continuar do mesmo jeito, essa força aqui, se ela continuar do mesmo jeito, se eu desenhasse ela aqui assim, ela não estaria perpendicular. Então ela teria uma parte dela para frente da velocidade. Então estaria acelerando, não é o que eu quero. A aula de hoje é de movimento circular uniforme. Então o que tem que acontecer no momento que eu não quero que a velocidade fique maior, eu quero apenas que ela mude a direção e o módulo dela continue o mesmo, ou seja um movimento uniforme, porém circular. A força tem que mudar a direção também. Ela tem que se manter perpendicular à velocidade, sempre. E se eu quero que a curva tenha o mesmo jeitão sempre, com a mesma velocidade, já que ela não vai aumentar nem diminuir, e a mesma curvatura, a força tem que manter o módulo. E assim, o movimento será circular uniforme. Então, para existir um movimento circular uniforme, tem que existir uma força sempre perpendicular, que mantenha o módulo, perpendicular à velocidade, né, que mantenha o módulo. E essa força, consequentemente, mantendo-se perpendicular à velocidade e a velocidade sendo tangencial à trajetória, essa força vai apontar para um mesmo ponto, ponto no qual a reta perpendicular tangente aponta o centro. A curva aqui está bem descarada. Faz de conta que isso é um círculo. E aí essa força, segundo a lei fundamental da dinâmica ou da mecânica, segundo a lei de Newton, essa força vai gerar uma aceleração. E a aceleração vai apontar para o centro. Então temos aqui uma aceleração centrípeta, cujo módulo é v ao quadrado sobre r. E essa força, na verdade, é uma força resultante. A resultante tem que apontar sempre para a direção perpendicular à velocidade, consequentemente para o centro. E quem será essa força? Depende da situação que você esteja investigando.
E aonde aparece isso na física, né, na natureza como um todo? Em diversos momentos da física. Então, primeiro, sistema planetário. O que eu vou falar serve para planetas orbitando o Sol. Serve também para luas orbitando planetas. Então tem uma massa central, e aí tem um corpo que está sofrendo uma força gravitacional. E a força gravitacional, que segue a lei da gravitação universal, ela vai estar sempre perpendicular ao movimento. E o movimento, então, e vai manter sua intensidade, então o movimento será circular uniforme. Ela vai fazer o papel da força resultante que aponta para o centro. Muitas pessoas chamam isso daqui de força resultante centrípeta. É importante entender que não existe aí é um erro muito comum. Quais são as forças que aparecem? Alguém diz força gravitacional e força centrípeta. Não. Não existe força centrípeta quanto um tipo de força. A força centrípeta, na verdade, é a força resultante que aponta para o centro. E a força resultante, ou seja, do resultado das forças que aparecem, que são elástica, normal, peso, magnética, elétrica, e a tração, entendeu? Não existe a força resultante quanto força, mas como resultado. Então, a única força em uma situação, em um sistema orbital, né, com planetas orbitando estrelas, é essa. Então, isso vai vir aqui, ó, e isso vai vir para aqui. Ó. E você pode calcular o valor com os dados oferecidos, calcular o valor da força, com a massa do corpo, calcular, por exemplo, a velocidade que o corpo tem ali orbitando. É um exemplo. Ou, com a velocidade, se ele for dado o raio, acha a aceleração, com a massa, igual a isso, aí calcula a massa do planeta, por exemplo. De uma forma geral, colocando todo mundo junto, ali, o D, que é a distância do centro do planeta até o centro do corpo, vira o raio da órbita. E a aceleração centrípeta, claro que é o módulo da aceleração centrípeta, né? Foi rigoroso, está aqui. Como é que é o módulo da velocidade? Aqui é R ao quadrado, porque é D ao quadrado. Claro que você pode aí achar uma relação completamente genérica através de letras, né? Corta aqui, corta o raio com o raio. Mas não precisa decorar isso. Se você tem que conhecer o formato da lei da gravitação universal, conhecer a segunda lei de Newton e conhecer a aceleração centrípeta e a sua relação com a velocidade do raio isoladamente, não precisa decorar uma coisa dessa. Decorar quantas coisas? Eu não concordo. Minha posição não é essa. Um outro momento, já que você está entrelaçando a física, um outro momento da física que aparece em uma situação dessa, é nos modelos atômicos planetários. Como o modelo de Rutherford, o modelo de Bohr, só que nesse modelo, o que é que tem? Tem um núcleo atômico e tem um elétron orbitando. O modelo de Rutherford não é um modelo quântico. O de Bohr tem uma natureza quântica, mas bebe da clássica. Por quê? Porque usa a mecânica clássica, a mecânica de Newton, usa essas relações. E aí você tem um núcleo com carga elétrica, o elétron com a carga elétrica negativa, né? Vou botar assim, menos Q. Esse menos para representar
a carga do elétron, que é uma carga elementar, que é também. E você tem o quê? Uma força central, que é a força elétrica. Você pode dizer, Lúcio, a força gravitacional atua ali? Atua. Mas ela é muito pequena naquele contexto, extremamente pequena. Então, quem realmente faria o papel de força resultante que apontasse para o centro, que gerasse aceleração centrípeta, seria a força elétrica. E a força elétrica usa a relação da chamada lei de Coulomb, que é muito parecida com a lei da gravitação universal do Isaac Newton. E a relação, a ideia mesmo, né? K, Q, módulo de Q, módulo de Q, sobre o D vira o R. Você poderia fazer a mesma coisa, né? Não seria algo tão confortável, porque a massa aqui foi cortada e aqui a massa não poderá ser cortada. Quem pode ser cortada é esse R, com um dos dois R's que aparece aqui na multiplicação. Então vai ficar M, perdão, K, Q, sobre R vezes M, raiz quadrada disso. Uma outra oportunidade de observarmos de forma orgânica a presença do movimento circular uniforme é quando você lança um corpo elétrico, positivo ou negativo, digamos positivo, em uma região onde existe um campo magnético uniforme. Você lança ele perpendicular ao campo. O campo aqui magnético está entrando, né, ele está uma partícula eletrizada, ninguém tocando, né, desprezando a resistência do ar, a gravidade. O que é que você vai ter? Você vai ter uma força magnética, cujo sentido é regido pela regra do tapa. Aqui, ó. E aí ela vai se manter sempre perpendicular à velocidade, sempre regida ali pela regra do tapa, sendo então aquela força que vai produzir o movimento circular uniforme. O valor dela é B, Q, V, tudo em módulo. Né? Módulo do campo magnético, módulo da carga, módulo da velocidade, módulo da força. E essa força que entra aqui, ó. Então vai ficar BQV é igual a MV ao quadrado sobre R. Então, minha intenção é fazer desses encontros da gente esse diálogo. Que eu vejo, eu não estou agora dando aula de eletricidade, nem de magnetismo, nem de mecânica, de gravitação, não. Eu estou me desprendendo dessas barreiras, né, e olhando apenas para o movimento circular e tentando fazer as conexões. Bom, quem assistir essa série, ela é assim que a gente vai proceder. E meu conselho é que você se inscreva no canal, porque eu vou lançar agora essa série sequencial. Precisa ser avisado quando aparecer novos vídeos. E quando eu tiver tempo, eu vou fazer logo, tá bom? Então aqui, ó, esse V vai cortar com um dos dois V's aqui. E V aqui vai ser B, Q, R sobre M. Claro que daqui, veja, as relações são diferentes. Aqui, naquela da gravidade, a gente cortou a massa, é a massa que apareceu tanto aqui quanto aqui. Aqui quem aparece em cada membro é a velocidade. E não precisa sair fazendo raiz. Não tem raiz. Claro que aqui você pode perguntar qual é o raio, qual é a razão carga-massa. Tem várias formas de... Né? E você pode também fazer
separado, achar essa força, botar a massa e achar a aceleração igual ao quadrado sobre R. Fica a seu critério. Não acho que você deva decorar essas coisas. Porque os fundamentos você já precisa saber. Mas é preciso mencionar uma situação que não é uma situação, digamos, orgânica ou canônica. Só para a gente fazer um contraponto. Imagine uma estrutura como essa. Ou seja, uma estrutura, forma de quadrado, toda preenchida, não, oca por dentro, mas oca de forma circular. E você tem aqui um carrinho deslizando sem atrito, para que o carrinho não freie. E eu vou botar uma coisa louca aqui, certo? Uma mola, uma coisa diferente, né? E essa extremidade da mola, ela pode rotacionar. E a mola tem um comprimento de 30 centímetros, comprimento natural, e o raio dessa estrutura aí é de meio metro. E aí eu vou desprezar a resistência do ar. Quais são as forças que vão estar sendo requisitadas aí? Existe a força que a estrutura faz, e aí o corpo estando em cima, a estrutura faz uma força para baixo, e essa força nada mais é que a normal. Existe a força que a mola faz, e aí você vai ter que ver se a mola está esticada ou comprimida, e pelo desenho você não consegue identificar. Você precisa de uma informação maior, você não pode olhar e dizer, tem uma cara de esticado ou de comprimido. Você não sabe qual é a cara da mola no estado normal. Então aqui, se o raio é 50, eu também diria no enunciado, despreze as dimensões do carrinho. Então não importa o tamanho. Isso quer dizer que a mola tem um tamanho do raio, se o tamanho do carrinho está sendo dispensado. Se a mola tem 50 centímetros e o natural dela seria 30 centímetros, sendo esse o comprimento atual dela, ela está deformada de 20 centímetros, sem dúvida, e ela está esticada, porque ela tem 30 centímetros e agora está com 50. Então ela está deformada, esticada de 20. A deformação dela é 20 centímetros, a gente representa pela letra X. Mas eu precisei dessas informações para poder concluir se a mola estava esticada ou comprimida. E ela esticada, ela puxa, ela está puxando. Então teríamos aí a normal e a força elástica para baixo. Duas forças. E é possível, sim, as duas forças vão se ajudar no papel de mudar a direção do movimento. Lembremos que esse carrinho está com a velocidade pedal. A estrutura fica a mesma conversa. Aí você diz, e o peso, Lúcio? Bom, o peso teríamos problema se colocássemos ali. Por quê? Porque quando esse carrinho chega aqui, veja, descendo, você teria a normal para lá, apontando para o centro, a mola continuando esticada. Só que, se você colocasse o peso, você teria ali uma força, peso, na direção do movimento. E aí o carrinho estaria acelerando. E estando acelerando, ele deixou de ser movimento uniforme, ou circular uniforme, deixou de ser uniforme. Deixou de existir uma aceleração apenas centrípeta. Passou a existir uma aceleração tangencial, que eu vou comentar em outro vídeo. Então é isso. Nesse caso, vou dispensar a presença gravitacional para que a gente se mantenha no tema da aula. E aí, quem vai ser a força que vai apontar para o centro? A soma da força elástica
força normal. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração, que é v² sobre r. E aí, pode ser perguntado várias coisas. Qual o valor normal? Tem que dar os outros valores. Lembrando que a força elástica, você calcula pela constante elástica vezes a deformação. Com o seguinte cuidado. A constante elástica vem em newtons por... Aí depende. Se for por metro, você tem que transformar o x em 0,2 metros. Agora, se for newton por centímetro, você deixa em centímetro, não tem problema. Desde que essa força seja em newtons, ou seja, desde que aqui seja newton, aqui newton também, né? Isso aqui é normal, viu? Em newtons, dialoga com o resto das unidades. E falando em unidade, a gente não pode esquecer que essa massa aqui, em todas as situações, ela tem que vir em quilograma. Né? A velocidade em metro por segundo e o raio em metro, ou seja, todos pertencendo a todos esses padrões, né, todas essas unidades, pertencendo ao chamado sistema internacional. Então é isso. A ideia é justamente promover esse diálogo. Lembrando que eu tenho um site, www.comoaprenderfisica.com.br, e lá tem alguns cursos que eu acho interessante você visitar. Fica a dica. Uma outra dica é a playlist que eu tenho aqui de vídeos que fazem uma síntese de toda a física. Eu acho interessante. Vou deixar uns cards aqui para que você acesse, se você estiver querendo fazer mais revisões nessa perspectiva. Okay? Até o próximo vídeo.